Se você está vendo este vídeo, não é por acaso. Existe uma razão profunda, invisível aos olhos humanos, que te trouxe até aqui. Agora, me diga com sinceridade, você já sentiu como se o ambiente da igreja, que deveria ser seu refúgio espiritual, estivesse corroendo silenciosamente sua fé? Você já se perguntou por que tantos verdadeiros escolhidos desistem do caminho quando se deparam com os bastidores do templo? A resposta está neste vídeo. E ela pode mudar completamente a forma como você vê o mundo espiritual. E até mesmo a sua missão aqui na Terra. Mas cuidado, o que será revelado nos próximos minutos pode abalar tudo aquilo que você sempre acreditou. Desde os tempos antigos, os escolhidos sempre foram conduzidos ao deserto, não por causa de sua fraqueza, mas por causa de sua força. Mas hoje, o deserto tem um novo nome: hipocrisia. Dentro de muitos templos, existe algo escondido. Algo que não se prega nos púlpitos, que não se canta nos louvores, e que nunca é mencionado nos boletins. Uma ferida aberta no corpo da fé. E é justamente essa ferida que silenciosamente faz com que os mais sensíveis, os mais espiritualmente despertos, se afastem. Não por fraqueza, mas por discernimento. Você já sentiu isso? Já teve a impressão de que o que se fala no altar é uma coisa, mas o que se vive fora dele é outra completamente diferente? Esse é o início de um despertar. E se você está aqui, talvez seja porque Deus está querendo te mostrar algo. Talvez seja porque você também sentiu na pele essa dor silenciosa. Há de buscar a presença de Deus, e no lugar disso, encontrar vaidade, julgamento, máscaras e interesses humanos. É sobre isso que falaremos hoje. Mas antes, comenta aqui embaixo, já senti isso, se você já passou por essa contradição. Porque existem outros como você. E suas palavras podem fortalecer quem também está se sentindo sozinho neste momento. Por trás dos hinos, dos microfones e das vestes, existe uma guerra espiritual. Uma batalha que os olhos naturais não conseguem enxergar, mas que os escolhidos sentem em seus ossos. O verdadeiro escolhido não suporta ambientes onde o Espírito Santo foi trocado pela vaidade. Onde a aparência é mais importante que a compaixão. Onde se julga mais do que se cura. Onde se exclui mais do que se abraça. E é por isso que muitos desistem, não de Deus, mas de uma estrutura que se corrompeu. Você já percebeu como os escolhidos são os primeiros a se calar, e os primeiros a se retirar quando percebem que a casa está cheia de rituais, mas vazia de presença? E o mais assustador é que, muitas vezes, o escolhido é visto como rebelde, o desviado, o fraco. Mas, na verdade, ele apenas não suporta a incoerência. Ele percebe o jogo por trás da espiritualidade, a manipulação disfarçada de bênção, o controle psicológico que se mascara de doutrina. Não é sobre fugir da verdade, é sobre não aceitar a mentira. E essa rejeição que muitos escolhidos sentem dentro das igrejas não é por acaso. É um sinal, um alerta, uma voz do céu dizendo: não é aqui que a minha glória habita. Comenta aqui embaixo: eu escolhi a verdade, se isso estiver fazendo sentido para você. Você já se perguntou por que os profetas do Antigo Testamento quase nunca estavam dentro dos templos? Por que João Batista vivia no deserto? Por que Jesus era constantemente perseguido pelos próprios líderes religiosos da época? A resposta está diante de nós: os verdadeiros ungidos incomodam. Eles não se encaixam nas regras humanas. Eles falam o que ninguém quer ouvir. Eles denunciam o que todos tentam esconder. E é por isso que são marginalizados. Dentro de algumas igrejas, o escolhido é tratado como ameaça, porque ele não se submete ao espírito da hipocrisia, e isso desperta a fúria de quem vive de aparência. Mas há algo ainda mais profundo nisso tudo. Existe um motivo espiritual, oculto, que explica por que tantas pessoas despertas estão sendo empurradas para fora. É porque Deus está limpando o campo. Está separando. Está removendo os seus filhos das estruturas corrompidas. Aqueles que ainda têm olhos espirituais estão sendo chamados para algo novo. Para um tempo em que a adoração não será em templos feitos por mãos humanas, mas em espírito e em verdade. Você sente esse chamado?
Você sente que o lugar onde você está já não comporta mais o tamanho da sua consciência espiritual? Você sente que quanto mais busca a verdade, mais é rejeitado por aqueles que deveriam te acolher? Essa sensação não é fruto da sua mente, é espiritual. Existe uma separação acontecendo. Uma linha invisível que divide os que apenas frequentam o templo, dos que carregam o templo dentro de si. E muitos ainda não perceberam, mas os verdadeiros escolhidos estão sendo retirados dos lugares contaminados. Não para se rebelarem, mas para se purificarem. Para ouvirem a voz de Deus longe da multidão. E é por isso que, mesmo sem saber explicar, muitos estão desistindo de congregar em certos lugares. Não por falta de fé, mas por excesso de discernimento. O Espírito Santo, quando realmente habita em alguém, torna essa pessoa extremamente sensível às distorções da verdade. Ele revela quando o ambiente está pesado, quando as palavras são vazias, quando o altar foi transformado em palanque. E o escolhido, mesmo tentando permanecer, começa a se sentir sufocado. É como se algo o empurrasse para fora. E esse algo não é rebeldia, é proteção divina. Deus não permite que seus verdadeiros filhos se contaminem com o que Ele mesmo está prestes a julgar. Por isso, se você sente que não consegue mais estar em certos lugares, talvez essa seja a resposta que você tanto esperava. Muitos não entendem, mas existe um cansaço que só os escolhidos conhecem, o cansaço espiritual. E ele não vem do jejum, da oração ou da guerra contra as trevas. Ele vem do esforço de tentar se encaixar em ambientes onde Deus já não está. O cansaço de ouvir mensagens que não te alimentam, de ver líderes que pregam uma coisa e vivem outra. Esse esgotamento espiritual não é fraqueza, é um chamado. É como se o céu estivesse dizendo: sai do meio deles, e eu te mostrarei algo novo. Comenta aqui nos comentários. Eu já senti esse cansaço se você sabe exatamente do que estou falando. Sua experiência pode confirmar o chamado de outra pessoa. O maior problema da hipocrisia não é o pecado em si. É o disfarce. É a ilusão. É quando o erro se apresenta como santidade. Quando o julgamento toma o lugar do amor. Quando a regra se torna mais importante que o arrependimento. E o mais triste é que muitos dos escolhidos, ao perceberem isso, entram em crise. Porque se sentem traídos. Como confiar em algo que parece tão distante da verdade que prega? E essa ferida, quando não tratada, leva muitos a se afastarem não só da igreja, mas da própria fé. É por isso que precisamos falar sobre isso. É por isso que esse vídeo precisa ser compartilhado. Você sabia que até mesmo os discípulos de Jesus questionavam a religião da época? Que o próprio Cristo virou as mesas do templo e chamou os religiosos de sepulcros caiados. Isso nos mostra que Deus nunca se agradou da religiosidade vazia. O que Ele busca é o coração sincero, a entrega verdadeira, a adoração que nasce da intimidade e não da obrigação. Por isso, se você sente que está mais perto de Deus na sua casa, no seu quarto, no silêncio da madrugada, do que dentro de alguns templos, você não está errado. Você está acordando. Está despertando para uma verdade que muitos ainda negam. É por isso que muitos escolhidos acabam optando por se afastar. Não da fé, não de Deus, mas das estruturas onde a presença dele já não habita mais. Existe um movimento silencioso acontecendo no mundo espiritual. Uma espécie de êxodo moderno, onde os filhos de Deus estão deixando para trás os templos corrompidos para viverem uma fé viva, verdadeira e íntima. Não é rebeldia, é obediência. Não é isolamento, é separação divina. A palavra diz: sai dela, povo meu. E isso se aplica não só a sistemas mundanos, mas também àqueles que, mesmo com aparência de santidade, negam o poder da graça. Muitos perguntam: mas se todos saírem da igreja, o que será da comunhão? A verdade é que Deus está criando novas formas de reunir os seus. Por meio de pequenos grupos sinceros, encontros em casas, conexões virtuais entre pessoas que compartilham da mesma sede espiritual. Não se trata mais de quantidade, mas de verdade. O número de pessoas não impressiona o céu. O que importa é a intensidade da presença de Deus no meio delas.
E é justamente essa presença que muitos templos já perderam. Por isso, não se espante se você estiver perdendo o desejo de ir a certos lugares. Pode ser um sinal de que o céu está te convidando para algo mais profundo. E o mais curioso é que os escolhidos que se afastam, muitas vezes, continuam intercedendo por aqueles que ficaram. Porque o amor deles é genuíno. Eles não saem com ódio, nem com rancor. Saem com dor, mas também com esperança. A esperança de que algo novo irá nascer. Que uma nova geração de servos se levantará, sem máscaras, sem manipulação, sem vaidade. E quando isso acontecer, os escolhidos que hoje estão no deserto serão chamados de volta, não para se submeterem novamente, mas para liderarem com verdade, com quebrantamento e com poder. E talvez você esteja aí agora, assistindo a este vídeo, se perguntando: será que sou eu esse escolhido que foi retirado do meio dos hipócritas? E a resposta não está no que você sente, mas no que você suporta. Porque só quem carrega um coração puro é capaz de se entristecer com a falsidade espiritual. Os que se alegram com o erro não são escolhidos, são cúmplices. Mas os que choram, os que se afastam, os que sentem dor ao verem o nome de Deus sendo usado em vão, esses são os que carregam a marca da separação. E se você é um deles, escreva aqui nos comentários: eu não aguentava mais a mentira. Isso vai fortalecer alguém que está passando pela mesma luta. Chega um momento em que o escolhido percebe que não pode mais permanecer em silêncio. Que engolir tudo por respeito humano é trair a própria alma. É nesse ponto que muitos tomam a decisão mais difícil: sair. Não para abandonar Deus, mas para honrá-lo de verdade. Porque ficar em ambientes onde a verdade foi enterrada e o espírito foi silenciado é como tentar respirar embaixo d'água. É sufocante. E quando o Espírito Santo começa a revelar o que está oculto por trás de alguns púlpitos, o escolhido entende que, muitas vezes, a fuga não é covardia, é livramento. Livramento de se tornar cúmplice de uma mentira que se veste de fé. E mesmo fora das estruturas tradicionais, os verdadeiros escolhidos continuam vivendo a palavra. Continuam orando, jejuando, ajudando o próximo, perdoando, amando, sendo sal e luz. Porque a igreja verdadeira nunca foi um prédio, sempre foi um corpo vivo. Um organismo espiritual. Um ajuntamento de almas sedentas por mais de Deus e menos de aparência. E é esse corpo que está sendo despertado agora. Uma multidão silenciosa, espalhada pelo mundo, que já não suporta mais os discursos vazios, mas anseia por experiências reais com o sagrado. Você sente isso? Você faz parte disso? Muitos confundem essa separação com frieza espiritual. Mas estão enganados. O afastamento do sistema não é um esfriamento, é uma purificação. Os verdadeiros escolhidos se afastam porque foram tocados por algo mais elevado. E o que antes os impressionava, como palcos iluminados, pregações eloquentes e espetáculos de adoração, agora já não os preenche. Eles querem essência. Eles querem a verdade. E a verdade, quando entra em um coração, destrói todas as estruturas falsas que foram levantadas com base em medo, culpa e manipulação. É por isso que, para muitos, o processo de despertar dói. Mas é necessário. Essa dor é como o parto de uma nova consciência espiritual. E ela gera frutos. Frutos de justiça, humildade, discernimento. E principalmente, liberdade. Porque o verdadeiro evangelho não aprisiona, ele liberta. E se você hoje está se sentindo mais leve, mais lúcido, mais conectado com Deus mesmo estando longe de certos ambientes religiosos, talvez isso seja o maior sinal de que você está no caminho certo. Comenta aqui embaixo: a verdade me libertou, se isso ressoar com você. Porque, às vezes, uma frase só pode ser o empurrão que alguém precisa para sair de uma prisão espiritual. O silêncio de um escolhido fora da igreja não é abandono, é estratégia divina. Deus silencia os seus por um tempo para depois usá-los com autoridade. E talvez você esteja nesse exato momento de silêncio. Onde tudo parece parado, onde as respostas não chegam, onde as portas da comunhão institucional se fecharam. Mas algo dentro de você continua queimando.
É porque você não foi chamado para se conformar com o erro. Você foi chamado para preparar o novo, para fazer parte de um mover que ainda não está sendo visto pelos olhos naturais. Um tempo onde o Espírito vai restaurar a pureza da fé e usará aqueles que hoje estão escondidos. Essa jornada de afastamento é também um chamado para olhar para dentro, para se livrar das dependências espirituais artificiais. Muitos acostumaram-se a depender de líderes para orar, para interpretar a Bíblia, para ouvir a Deus. Mas o afastamento força o escolhido a desenvolver intimidade direta com o Criador, sem intermediários, sem filtros. Só Ele e o Espírito. E esse é o maior tesouro que alguém pode carregar. Por isso, o que parece uma perda, sair da estrutura, é, na verdade, um ganho celestial. Porque ninguém que realmente encontra a presença de Deus em secreto volta a se satisfazer com as performances públicas. É nesse novo nível de intimidade que o escolhido percebe que não precisa provar mais nada a ninguém. Não precisa justificar sua ausência. Não precisa se defender dos julgamentos. Porque ele sabe que foi chamado, separado e preparado para algo maior. Algo que ainda não pode ser compreendido pelos que vivem presos à forma, mas que será revelado no tempo certo. Até lá, o silêncio é sua força. A discrição é sua armadura. E a verdade é o seu escudo. O escolhido não discute com os fariseus, ele apenas segue ouvindo a voz que o tirou do meio da multidão. A mesma voz que um dia o trará à tona, com autoridade. Por isso, não permita que o julgamento dos outros te faça duvidar do seu chamado. Lembre-se, os profetas sempre foram rejeitados primeiro dentro de casa. E os verdadeiros reformadores não eram aclamados pelos sistemas religiosos, eram apedrejados por eles. Mas Deus nunca erra. Se Ele te retirou de um ambiente onde a hipocrisia reina, é porque Ele quer que você viva em liberdade, em espírito, em verdade. Comenta aqui nos comentários. O silêncio também é resposta se você entendeu que seu afastamento é um movimento celestial. Chegamos ao ponto mais profundo dessa mensagem. Agora você entende, o afastamento dos escolhidos das igrejas não é um erro, é uma resposta. Não é um desvio, é uma direção. Porque Deus está separando os seus. Está chamando os sensíveis, os puros, os que choram em silêncio quando percebem a manipulação travestida de unção. Ele está levantando um povo que não será mais moldado por doutrinas humanas, mas guiado pela verdade viva do Espírito. Um povo que prefere caminhar sozinho com Deus do que cercado de pessoas vazias. Um povo que, mesmo calado, carrega uma mensagem que abala estruturas. E essa mensagem precisa continuar ecoando. Você não foi escolhido para se calar. Você foi escolhido para ser luz. Para ser referência em meio à escuridão religiosa. E mesmo que o templo te tenha rejeitado, o céu te recebeu. Mesmo que os homens tenham te virado as costas, Deus te chamou pelo nome. E agora que você entende isso, sua jornada nunca mais será a mesma. Você foi libertado da hipocrisia para viver a plenitude da verdade. E isso é o maior presente que o Espírito poderia te dar. Valorize esse chamado. Cuide dele. E, no tempo certo, você será instrumento para curar outros que ainda estão feridos por essa mesma hipocrisia. Agora eu te convido a fazer parte dessa corrente de despertar. Escreva nos comentários: eu sou um escolhido e a verdade me libertou. Sua declaração pública não é só uma frase, é uma espada no mundo espiritual. E compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está ferido, calado ou se sentindo sozinho. Porque os escolhidos, mesmo dispersos, nunca estiveram realmente sozinhos. Nós somos parte de algo maior. Uma geração de sinceros, de puros de coração, de despertos, de verdadeiros. E isso foi só o começo. No próximo vídeo, eu vou revelar como os escolhidos conseguem manter sua fé firme mesmo fora da igreja, e o que acontece espiritualmente com eles nesse processo. Não perca! Ative o sininho, porque algo que você nunca ouviu antes está para ser revelado. E se você chegou até aqui,
Já está pronto para isso. Lembra quando eu te disse lá no início que esse vídeo não era por acaso? Agora você entende. Deus te trouxe aqui para te lembrar que o problema nunca foi você. Foi o ambiente errado. E agora que você sabe disso, sua jornada pode continuar, com mais verdade, mais clareza e, principalmente, mais liberdade. Que a luz da verdade continue guiando seus passos. Amém.